Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula de engenharia de software, do programa de pós-graduação em informática. Então, antes de continuar, queria só reforçar, alguns assuntos, ou pelo menos a parte essencial que nós vimos na aula passada, que a arquitetura de software ela exerce um papel de destaque na modelagem do sistema, em particular, ou eu gostaria de ressaltar o papel da arquitetura nos aspectos ligados a requisitos de qualidade. Então, aqui está um modelo lógico de uma arquitetura, onde ela é formada, como sabemos, por componentes arquiteturais e conectores arquiteturais. Então, quando componentes e conectores estão dispostos de uma forma encadeada, ligada, nós temos uma configuração arquitetural. Nós sabemos que os componentes são os principais elementos arquiteturais ligados aos requisitos funcionais, enquanto os conectores são os principais elementos arquiteturais ligados aos requisitos de qualidade, também conhecidos como requisitos não funcionais. E nós vimos também que para se projetar uma arquitetura de software é importante, digamos assim, um conjunto de fatores, um conjunto de influências que o arquiteto vai ter à disposição dele. Dentre essas influências, os requisitos da aplicação, a própria infraestrutura da organização, a equipe de desenvolvimento, a disponibilidade e os conhecimentos dessa equipe técnica, quais os recursos que ele terá à disposição e, claro, a própria experiência do arquiteto. E ele fica com essa incumbência de satisfazer, na medida do possível, de equilibrar a satisfação dos stakeholders. Por isso que a quantidade de arquitetos em empresa deve ser necessariamente reduzida, se não for possível uma única pessoa, mas um conjunto muito pequeno que chegue a um consenso, que tome decisões em conjunto. Então, há necessariamente um constante diálogo entre o arquiteto e os stakeholders para negociação de requisitos, porque, como sabemos, muitos desses requisitos são conflitantes, conhecidos como trade-offs, ou relações de compromisso, quando se ganha de um lado, perde do outro. Por exemplo, requisito desempenho com o requisito segurança, por exemplo. Um envolve um processamento maior, um conjunto de camadas de cifragem, de criptografia, e o outro seria beneficiado com a redução dessas camadas adicionais. Então, há um trade-off, uma relação de compromisso, e o arquiteto tem que dosar, balancear bem isso tudo. E nós encerramos a aula passada com uma visão geral das visões arquiteturais, um conceito geral das visões arquiteturais para a gente pegar o gancho para essa aula de hoje. Então, as visões arquiteturais, na verdade, elas apresentam um conceito de visão, um conceito-chave ligado ao desenvolvimento de software, a maneira como a arquitetura de software pode ser enxergada, pode ser analisada. Não existem só 5 visões arquiteturais, não existem só essas 4 mais 1 visões. Crie a sua visão, fique livre para, à medida que você for necessitando de alguma representação específica, detalhada, de determinados aspectos do software, criar uma visão arquitetural. É recomendado, não é nada demais, não só não é nada demais, como é recomendado. Esse modelo 4 mais 1 é o modelo clássico de visões arquiteturais, para mostrar que o software precisa ser enxergado sob diversos pontos de vista, diversas perspectivas. Esse modelo foi definido pelo grupo do HUP, do Unified Process, e não deixa de ser um modelo clássico de visões arquiteturais. Então, a visão de caso de uso, ela tem a responsabilidade, na verdade, de atender ao usuário do sistema. Então, não necessariamente você precisa adotar a visão de casos de uso do modelo 4 mais 1. A visão de casos de uso
ela propõe a representação das funcionalidades do software a partir de um diagrama de casos de uso, como nós estamos vendo aí, né? Por quê? Porque é mais fácil do usuário entender, né? Saber que o sistema vai efetuar login, o cliente vai poder personalizar seu login, alterando seus dados e etc, né? Mas note que pode não ser a visão mais adequada para o seu cliente. O seu cliente pode ficar mais satisfeito, por exemplo, com a visão de protótipos de tela, né? Então, seria uma outra maneira de agradar o cliente. Ou complementar a visão de casos de uso, né? Acrescentando uma visão adicional, ou simplesmente substituindo, né? O importante é ter uma perspectiva do usuário, né? A visão lógica. A visão lógica é uma visão mais estrutural, como podemos ver. Essa é a visão clássica de arquitetura de software, aquela que estamos acostumados, né? Quando se pensa em projeto arquitetural, normalmente se pensa em visão lógica. Então, é aquela visão que nós costumamos representar os elementos arquiteturais, componentes e conectores que precisam ser implementados, que precisam ser desenvolvidos ou reutilizados, né? Então, são caixas onde cada caixa dessa visão lógica representa uma unidade lógica, uma unidade que precisa ser realizada em algum momento por alguém, né? Podem ser unidades com diferentes granularidades, unidades, né, ainda grandes, componentes cujo detalhamento interno pode dar origem a outros componentes, né? Então, mas de maneira geral são módulos do sistema, né, com diferentes tamanhos, diferentes granularidades, mas são módulos do sistema. Cada caixa dessa precisa ser realizada de alguma maneira. A visão lógica, ela tem, digamos assim, essa característica positiva, mas é uma característica mais estrutural. Eu vou voltar um pouco no nosso exemplo para ficar mais didático. Por exemplo, nós vimos aqui nesse exemplo da arquitetura do sistema bancário, da nossa aula anterior, que nós temos aqui um componente, por exemplo, de um conector, né, que liga o meu controle ao meu banco de dados. Agora, qual o comportamento desse conector? Por que esse conector, digamos assim, ele tem uma ligação entre o meu controle e o banco de dados? O que é que ele faz no meio do campo? O que é que ele faz no meio do caminho? Nós vimos que o banco de dados ele poderia ser redundante, né? Ele poderia ser redundante. E será que essa visão deixa explícito que esse cara se conecta a duas instâncias do banco de dados? E eu vou além. Olha o conector tela empréstimo que fica entre a camada cliente e o meu controle. Ele está ligado a duas unidades lógicas do controle. Mas o que é que ele faz com essas duas unidades lógicas? A gente não sabe, né? Olhando para a figura em si, não é claro. É claro que ele usa as duas. Como ele usa, a gente não sabe. No nosso exemplo da aula, para quem lembra, a gente comentou, né, afirmou que esse conector poderia agir, poderia implementar, né, uma espécie de árbitro das arquiteturas de N versões, onde ele dispara a execução dos dois controles ao mesmo tempo, ou não, né? Mas de certa forma ele sincroniza essa execução dos dois, espera a resposta de ambos para ver o que faz. Se a resposta convergir, retorna como uma resposta confiável. Se a resposta não convergir, ele simplesmente lança uma mensagem de erro, uma exceção, dizendo que a operação está indisponível. Por quê? Porque não é confiável, né? Então, nesse caso, o conector estaria implementando o requisito de confiabilidade. Porém, isso não está claro, fica implícito na visão lógica. Por isso, a gente precisa de visões complementares que mostrem esse dinamismo, esse comportamento, né, do sistema. Então, cada conector crítico ou cada conector que implemente um requisito de qualidade crítico, seria interessante a gente detalhá-lo internamente, detalhá-lo em termos do seu comportamento dinâmico mesmo, né? Então, uma maneira de fazer isso é o que a gente chama de visão de processos, que poderia, para isso, ser utilizado
O diagrama de atividades UML, ou um diagrama de sequência, aquele, ou de colaboração, aquele que você se sentir mais confortável, qualquer diagrama dinâmico do sistema. Então, esse diagrama seria um eventual detalhamento de um dos conectores. Então, eu poderia ter várias visões de processos, né, na minha arquitetura. Então, nesse caso, há uma requisição de serviço, depois de requisitar serviço, o conector distribui carga. Né? Distribui carga para a instância 1, para a instância 2, para a instância N, então para quantas instâncias eu tiver. Né? Seria o caso daquele conector entre o controle e o SGBD, e o banco de dados. Né? Nesse caso, ele está usando as instâncias, as múltiplas instâncias para distribuir carga. Ou eu poderia simplesmente para evitar negação de serviço, então eu sempre vou para o primeiro. Quando ele está offline, eu chaveio para o segundo. Então já não seria bem uma distribuição de carga, mas seria simplesmente uma escolha daquele que está online, né? Numa ordem de prioridades pré-definida. Seria outro comportamento dinâmico possível para o conector. Então esse comportamento dinâmico é definido na visão de processos. A visão de desenvolvimento ela é muito próxima da visão lógica. A visão lógica, como eu falei, ela pode ter diversos níveis de abstração e eu posso detalhar internamente meus elementos arquiteturais até chegar a um nível de detalhe onde cada bloco é uma unidade de desenvolvimento. Aí a gente diz que essa visão é a visão de desenvolvimento. Tá? Se por acaso o meu desenvolvimento for em outros paradigmas que não sejam baseados em componentes ou paradigmas arquiteturais como um todo, eu poderia detalhar com o meu diagrama de classes ou diagrama, né, de módulos mesmo, de pacotes, né, para identificar módulos de implementação, unidades de implementação. Né? Então, a chave da questão, o ponto principal é que cada conceito representado na visão de desenvolvimento representa algo que vai ser delegado para alguém implementar. Né? Não precisa ser uma classe, não confunda as coisas, né? Mas é uma unidade que vai ser implementada por uma pessoa. Pode ser um pacote, pode ser um módulo, pode ser um componente, né? Mas é a visão que o gerente de projetos vai utilizar para dar trabalho para o povo, para os profissionais de TI. Né? E uma outra visão que é fundamental é a visão física. Né? Naquela visão lógica que nós vimos do sistema bancário, não estava claro que o SGBD era instanciado em mais de um momento, ou em servidores diferentes, né? Para evitar negação de serviço, para evitar indisponibilidade por falta de energia elétrica, por exemplo, naquele cenário que foi discutido na aula passada. Então, para se representar explicitamente que um componente lógico, um elemento lógico, apesar de ser um só logicamente, ele é instanciado em vários servidores diferentes, aí nós precisamos de uma visão física. A visão de processos deixa claro que eu tenho várias instâncias, mas essas instâncias são na mesma máquina para se ter distribuição de carga e escalabilidade, ou são em máquinas diferentes, por exemplo, para se ter disponibilidade maior. Né? Então, o fato de serem instâncias diferentes, eu já tenho uma visão dinâmica, uma ideia na visão de processos. Mas eu só tenho certeza que são em máquinas diferentes quando eu tenho a visão física, porque cada caixa da visão física representa um hardware, né? Um elemento físico do meu sistema. Então eu sei que a interface e o diálogo estão em máquinas diferentes. Que sistema e negócio estão na mesma máquina, mas há redundâncias físicas, né? Não lógicas. Né? Eu sei que o core está em outra máquina e que o SGBD está em outra máquina. Né? É uma visão física também conhecida como visão de implantação, de deployment. Né? Então ela tem essa característica física. Então o mais importante dessa parte de visões arquiteturais, o recado que eu gostaria que ficasse, é que é importante analisar o software sob diversas perspectivas. Né? A gente não ficar bitolado, preso a uma visão apenas. Né? Então, e nem a essas 4+1 visões. Né? O importante é você abrir a mente e saber
que uma visão não contempla todas as necessidades, né, de formas de enxergar um software.